chat, que assim que terminada a palestra, eu as lerei. A Elizabeth Guedes, foi convidada, apresentada pelo nosso querido companheiro Custódio, que sempre nos abrilhanta com grandes palestrantes, nos indicando cada um deles. E agradeço ao Custódio por mais essa pérola que iremos, nesse momento, ouvir. E eu passo a palavra à nossa querida Elizabeth Guedes, que irá proferir a palestra sobre o ensino superior no Brasil pós-pandemia. Elizabeth, a palavra é sua. Liga o microfone. Essa é a palavra da temporada, seu microfone está desligado, é a frase. Então, muito obrigada, presidente Marcelo de Pascoal. Eu quero, através do senhor, cumprimentar todos os conselheiros e membros do Rotary presentes. Olá, minha querida Dora Silva Cunha Bueno, minha amiga e companheira de muitas jornadas na educação. E muito obrigada, Custódio, por me fazer esse convite tão honroso. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês hoje e espero que a nossa conversa seja útil e possa trazer elementos novos para a compreensão de como é que nós estamos hoje na situação na educação superior. Perdão, em primeiro lugar, falar um pouco de ensino superior pós-pandemia é meio um exercício de adivinhação. Algumas coisas estão muito evidentes, mas outras a gente ainda não conhece. Nós vamos ter que começar a trabalhar para descobrir como isso vai funcionar, né? Eu fiz alguns tópicos para não deixar nenhum dos assuntos de fora e depois posso, na questão das perguntas, abordar com mais profundidade algum ponto que interessa a um dos senhores. Mas primeiro vamos começar a falar sobre o que aconteceu com os ativos, de uma maneira geral, né? O que aconteceu com as escolas e com os preços delas, né? Nós temos 2.340 instituições de ensino hoje no Brasil, das quais, sei lá, quase 2.000 com até 5.000, 6.000 alunos. Hoje, no ambiente que nós temos, uma escola com 7.000 alunos, 8.000 alunos, é uma escola muito pequena. Você imaginar que a Lória tinha uma empresa média e tem hoje 220.000 alunos, antes o que a gente achava que era uma escola grande, que era uma escola de 30, de 40, de 50.000 alunos, esse tamanho ficou relativo e hoje você tem, na realidade, mega empresas e empresas intermediárias, né? E depois a gente tem uma enorme legião de escolas pequenas, espalhadas pelo Brasil, a maioria sem autonomia, são faculdades, estão em muitos locais onde não há mais nada, não tem, às vezes, ensino público, não tem hospital, mas tem lá uma escolinha, certamente tem uma creche de educação infantil, que certamente fechou durante a pandemia, as creches todas foram inviabilizadas, porque as crianças foram para casa e os pais, claro, não pagaram as mensalidades. E o que aconteceu? Os fundos de investimento, que já tinham recursos, e muitos dos senhores estão no mercado e sabem disso, estão com muito dinheiro. Os fundos têm muito dinheiro hoje. E poucos negócios onde aplicar, né? Dado que o ritmo da atividade econômica é lento, quase parado em muitos setores. Com isso, essas pequenas escolas, às quais eu me referi, elas sofreram dois impactos muito sérios na pandemia. E, por isso, hoje é um ativo relativamente barato e com poucas chances, inclusive, de comercialização. Primeiro, foi a evasão e a inadimplência. Muitas delas trabalhavam em regime de caixa, não, em regime de... Ai, meu Deus, sumiu a palavra, daqui a pouco eu lembro. Mas, trabalhando em regime de caixa, se você não tiver reserva, você está pedalando a sua bicicleta, vai cair. Você não vai conseguir prosseguir. Então, essas escolas com pequenos caixas, pequeno número de alunos, em locais onde a pandemia fechou tudo, né, e a atividade econômica já não era muito forte, essas escolas vão desaparecer. A gente faz um cálculo de que entre 25% e 30% das instituições de ensino não reabram após a pandemia. E muitas estão operando agora sem saber que já estão inviabilizadas do ponto de vista financeiro. Elas já quebraram e ainda não sabem.
né? Então, como elas trabalham recebendo e fazendo os seus pagamentos no regime de caixa e não de alocação dos recursos mês a mês, de acordo enfim, com o mês de competência, o regime de competência, essa é a palavra que tinha sumido, perdão. Então, essas empresas que não se administram por competência, elas certamente não conseguirão reabrir porque a evasão é muito grande, o abandono é muito grande. E a gente pode somar a isso o efeito do final do FIES, que já vinha fazendo com que o número de alunos no setor, nas áreas presenciais declinassem de uma forma muito significativa, enquanto os polos de AD crescem, que isso é o segundo impacto que essas pequenas faculdades vão sofrer. Se antes eu, como um grupo consolidador, me interessaria em comprar uma pequena faculdade no interior de Minas, hoje eu boto um polo lá. Eu não preciso mais comprar aquele ativo. Inclusive porque a própria forma como as séries estabeleceu o bônus regulatório dos polos permite que eu abra uma faculdade no meu polo, né? Na época, nós conversamos com o secretário das séries e fomos contra esse excesso de liberalização, um número muito grande de polos sendo distribuído como bônus regulatório, quando a gente sabe que os sinais já não avalia nada e que ter nota 3, todo mundo tem nota 3 hoje, e ter 4 e 5 também não é mais complicado, porque a gente sabe que esse sistema de avaliação do ensino superior já não avalia nada há muito tempo. E eu consigo manipular aqueles índices, corpo de professores, infraestrutura, e vou movendo aquelas variáveis até chegar à nota 5. Não que eles não sejam merecedores do 5, mas é que o 5 não é mais uma nota difícil de ser alcançada. Se eu chego à conclusão de que eu vou ter muitas escolas fechando e que os ativos estão relativamente baratos, eu vejo também uma transformação enorme no modelo de negócios, né? Se antes eu tinha uma enorme capacidade instalada, muitas salas de aula, cursos de administração, de direito, de literatura, de matemática, de geografia, cursos que eram presenciais, essa capacidade instalada vai ter ociosidade, né? Porque os tickets médios dessas carreiras tendem a baixar, há uma compreensão ou há uma incompreensão por parte do público que não entende que a aula remota não é uma redução de custos, pelo contrário, ela aumenta o custo, porque você tem que dar licenças para todo mundo, você tem que capacitar professores, e os professores estão ali com aquelas turmas, né? Então, essa capacidade instalada vai tender a ficar ociosa. Nós vamos ter prédios ociosos, né? E se eu mudo o modelo de negócio, eu vou começar a valorizar mais os cursos da área da saúde. Cursos de medicina, hoje, os senhores sabem que está impossível. Vocês não conseguem encontrar escolas de medicina que negociem o valor dos seus alunos por menos de R$1 milhão por aluno. Não é o aluno durante o curso inteiro. Você pega um curso maduro, conta quantos alunos tem ali, multiplica por R$1 milhão, e esse é a oferta mínima, o bid mínimo que se coloca para essa escola. Se tiver mais gente querendo levar a escola, obviamente que esse bid sobe. Então, nós temos uma situação de muita desigualdade entre o que vai acontecer com as carreiras de humanas e as carreiras da área da saúde e as engenharias. É preciso que se lembre que as engenharias estão muito valorizadas. Eu estava fazendo um estudo agora, essa semana, sobre os ProUnis de 2018, que são os últimos dados, 2017, e assim, é muito relevante o número de bolsistas integrais do ProUni que escolhem as engenharias. E isso é muito bom, porque os alunos 100% ProUni, mais adiante eu vou falar um pouco melhor disso para os senhores, são alunos muito aplicados, que obtêm resultados muito bons e cujos ENADs são equivalentes ou superiores aos ENADs dos alunos das escolas federais públicas. Então, é uma boa notícia saber que um contingente enorme de pessoas de baixa renda que tiveram a oportunidade de estudar através do ProUni estão se dedicando às engenharias. Bom, o que vai acontecer com os nossos projetos pedagógicos? Eles, obviamente, vão se transformar de forma radical, né? Não se admite mais que o ensino remoto não faça parte do dia a dia das escolas. Não haverá volta,
né? Não vai ter mais um curso 100% presencial. Primeiro, porque professores e alunos, principalmente do curso noturno, descobriram que podem ficar nas suas casas, perto das suas famílias, fazendo o que faziam antes, em pés ou sentados em salas de aula, sem nenhuma diferença qualitativa relevante, se eu mantiver o mesmo número de alunos em turma. Então, é preciso também que a gente leve em consideração que esse excesso que a imprensa vem apontando de turmas que têm 200, 300 alunos, isso é uma barbaridade, e a escola que está fazendo isso, isso é um crime de lesa pátria contra os alunos, né? E é ruim porque isso desmoraliza o setor e atinge todas aquelas escolas que fazem ensino remoto de forma correta, com as turmas originalmente alocadas àquele professor, só que agora através de plataformas de tecnologia. Isso vai nos levar a uma outra realidade, que é a completa digitalização das escolas. As escolas terão que ser digitais. Então, da mesma forma que a XP veio e deu um susto no Itaú, que o Itaú acabou tendo que comprar, quer dizer, o rapaz foi lá vender um Fusca e montou um banco digital e começou a fazer mais correntistas e tirar correntistas de bancos físicos, isso é o que vai acontecer também na educação. Nós teremos escolas 100% digitais. Todos nós sabíamos que a disrupção viria no ensino superior, que ela estava próxima e que ela era digital. O que ninguém sabia é que ela viria empurrada por uma pandemia e de uma forma abrupta. Todo mundo teve que migrar. Todo mundo está indo para o mundo digital. Eu me lembro de quantas sessões da Câmara da Comissão de Educação da Câmara, em audiências públicas, aquele atraso daqueles partidos, PCdoB, não sei o quê, PT, discutindo que não podia ter ensino à distância no ensino superior. E eu dizia para eles, vocês vão ser varridos para baixo do tapete da história, porque não é a opinião de vocês, o mundo está mudando. Então não adianta vir aqui a Uni, ficar batendo tambor, gritando que não pode, o mundo vai mudar. E vocês vão ser varridos da história porque vocês são um atraso em matéria de pedagogia, né? E, claro, isso tudo com muita camaradagem, porque nós convivemos num ambiente absolutamente democrático ali dentro da Comissão de Educação, e da mesma forma que eu digo algumas coisas, eu ouço outras, né? Então, no final, fica tudo equilibrado e nós somos todos amigos ali dentro. Mas essa realidade acabou. Pequenas escolas que não têm condição de investir no mundo digital vão passar sérios apuros se tiverem conseguido administrar os seus caixas, né? O que nós tivemos em matéria de infraestrutura, que toda essa digitalização que é necessária que todos façam, que não é mais só a secretaria digital, nem o diploma digital, vai ser tudo digital, né? Eu não sei, eu essa semana recebi um post de um amigo meu, de um dos grupos, me apresentando um robô chamado Ana. Se não me engano, o site é eusouana.com.br. A Ana é um robô conversacional, eu nem sabia que essa palavra existia, mas é um robô que cuida das habilidades emocionais, né, das capacidades emocionais, e lida nesse período de pandemia em falar sobre hábitos saudáveis, e falar sobre a alegria, sobre a necessidade de ter bons costumes, etc. Eu fiquei assim, não é uma coisa sofisticadérrima, mas é uma coisa muito interessante e que, se aplicada a disciplinas teóricas, por exemplo, eu vou praticamente não substituir o professor, porque o que as aulas remotas nos ensinaram é que a tecnologia não é inimiga do professor, ela é parte da vida dele, mas eu vou poder ter tutores melhores. O professor não vai ter que ficar repetindo o mesmo conceito 39 vezes, porque ele vai explicar 2 ou 3, e depois quem vai explicar 39 vezes para a pessoa que tem dificuldade em aprender é um robozinho de inteligência artificial, né? A Ana ainda não fala, a Ana conversa por itens, por quesitos, perguntas e respostas. Mas eu acredito que daqui a pouco nós vamos poder encontrar a Ana na esquina. O que vem aí em matéria de edutechs vai ser equivalente ao que existe dentro das fintechs. Hoje a gente tem, aí na Avenida Angélica, o Bradesco Bra, que é um prédio enorme,
onde só tem menino e inovação. A gente tem o Cubo do Itaú, que é outro monstro, outro palácio de inovação, né? E temos os aceleradores do Google, que também estão aí em São Paulo. Então, são garotos de outro mundo, eles não são do nosso mundo, né? Nós somos... Me lembro quando meu pai dizia para mim que o Roberto Carlos era horroroso, que a Jovem Guarda era horrorosa, que aquela calça Calhambeque que eu tinha era horrorosa. E eu falava, meu Deus, meu pai está totalmente fora de moda, meu pai é de outro mundo. Eu agora estou criticando a calça Calhambeque, porque quem está fora do mundo somos nós. Essa linguagem, se antes a gente precisava, a gente não era analfabeto digital porque operava computadores e aplicativos, hoje nós somos analfabetos digitais, porque só não é analfabeto quem programa. Hoje, a questão não é usar o aplicativo, é gerar o seu próprio aplicativo. Então, esse mundo novo, inexplicável, inesperado, e essa adivinhação que é o futuro, ela vai chegar rapidamente para o setor de educação no mundo inteiro. Hoje, a gente já tem escolas de high school, aí em São Paulo, aqui no Rio, com alunos tendo aula com professores fora. Ficou claro para todo mundo que eu posso ter aula com professor do exterior. Eu não preciso ter o professor presencialmente dentro da minha escola, né? Por outro lado, e essa é uma questão que a gente tem discutido com o MEC, nós vamos ter que pensar numa forma de ajudar as pequenas escolas a sobreviverem. O Brasil não pode ser uma escola um país de 4, 5 redes de ensino. As pequenas escolas, elas garantem a diversidade, elas garantem a pluralidade e garantem a regionalidade, né? Se eu tenho uma escola que está ali numa cidade do interior de Minas, em Lavras, em Monlevade, ou aqui no interior, ou no interior de São Paulo, essa escola ela reflete a comunidade local. Ela trabalha com os valores locais e ela gera economia no local. Se eu substituo essa escola por um polo, eu mato toda a história do ensino daquela localidade, eu destruo uma cultura, uma forma de aprender e de ensinar, né? E diminuo a capacidade do Brasil de ser diverso, e é nessa diversidade que nós somos ricos, porque é dali que vêm as novidades e vêm as coisas diferentes. Se nós todos formos treinados e capacitados pelo mesmo método, nós seremos horrivelmente iguais, né? O que diminui as nossas chances de produtividade e de competitividade. Por isso, nós temos falado muito, eu já conversei até com o Custódio sobre isso, sobre a questão do compartilhamento. Nós estamos discutindo com o MEC que escolas de mantenedores únicos, em raios geográficos que a gente pode determinar quais... Eu me lembro quando o SUS foi implantado, que a equipe do Aroca tinha os distritos sanitários. Os distritos sanitários, são, né? É que agora virou tudo uma bagunça, mas no início eles eram distrito censitária e medicamente e etiologicamente determinados, de tal maneira que eu sabia que ali a minha unidade de atendimento básico ia ter que tratar de um determinado tipo de doença, porque o vetor principal era aquele e não outro, né? E isso era um raio que era construído numa região. Não se trata de voltar aos departamentos antigos do MEC, que eram um horror e vão ser horrorosos ainda. Trata-se de definir áreas geográficas onde pequenas escolas, mantidas únicas de pequenos mantenedores, e que trabalhem, é o que nós estamos defendendo junto ao MEC, que trabalhem em carreiras que estejam vinculadas aos arranjos produtivos locais, que exprimem a vocação econômica daquele local e que estão definidos claramente pelo Ministério da Indústria e da Tecnologia, estão lá os arranjos produtivos locais, que eu permita que essas escolas compartilhem bibliotecas, compartilhem professores, doutores, compartilhem laboratórios, por que não? Né? Os alunos são diferentes, pagarão as suas mensalidades nas suas escolas de origem, mas eu não vou precisar. Hoje, por exemplo, a gente é vítima de um cartel de biblioteca. A biblioteca digital, minha biblioteca, é um cartel. É a única biblioteca digital que existe no Brasil. Então, ele só vende a licença para a escola pelo número de alunos e não pelo número de acessos. Então, se você tem 100 mil alunos, você tem que pagar 100 mil licenças. Quando a gente sabe que o número de acessos em cima de 100 mil alunos são 5 mil, 10 mil, 20 mil acessos no máximo.
né? Então, você tem pequenas escolas tendo que comprar a mesma biblioteca várias vezes, contratar o professor, doutor, né? Quando, no fundo, o compartilhamento desses recursos seria de grande auxílio à sobrevivência e ao crescimento dessas escolas. Elas precisam voltar a crescer. Elas têm que enfrentar os polos EAD de todos os lugares que estão indo para o interior do Brasil, né? E muitas vezes aquela escola detém o saber e a cultura local, mas não conhece a metodologia digital, justamente porque está num centro mais longe, porque teve tem uma escola mais conservadora nesse sentido. E isso não se aplica apenas às pequenas. Nós tivemos agora uma experiência na compra de EPIs. A gente contratou um clube de compra, compradores, fizemos um clube de compras e entramos para fazer compra, todo mundo fazendo compra junto de EPI. Nós tivemos savings em escolas bem grandes de quase 47%, pagando par de luva 86 centavos. Por quê? A gente entrou para comprar com 100 hospitais. A gente juntou as escolas com 150 hospitais e compramos juntos com os hospitais, né? Nós vamos ter que fazer isso mais vezes. Nós já estamos montando outros clubes de compra, estamos conversando com o pessoal das católicas, porque nós vamos ter que nos juntar, né? O efeito a queima de caixa que nós fizemos ao longo desse ano, e são todas as escolas, não são só as pequenas, porque eu ouço assim às vezes, mas aquele associado seu grande, ele é enorme, ele tem caixa, ele está capitalizado. Sim, ele capitalizou para investir em tecnologia, em inovação, em novos cursos, novos campi, não para olhar pelo retrovisor e ficar comprando máscara, álcool gel, né? Respondendo pelos pacientes infectados ali dentro, porque o Supremo decidiu que o Covid é uma doença funcional, então não importa. Se o meu professor for para a praia, para o pagode, pegar o Covid lá, quando ele vier para a escola, ele vai ser uma responsabilidade minha, porque ele é uma doença funcional, é considerado uma doença ocupacional, não ocupacional, mas de trabalho, né? E nós vamos ter que lidar com essa situação. Então, eu acho que uma outra coisa que nós vamos precisar fazer muito é compartilhar, né? Nós podemos ser, a ANUP mesmo é uma prova de que nós podemos ser radicalmente concorrentes e absolutamente solidários e amigos na divisão de recursos que não são estratégicos. Eu não quero passar para você o meu segredo, mas eu posso te emprestar o meu giz. Eu só não vou te dizer o que eu escrevi com ele, mas meu giz é seu, toma aí, vamos dividir, né? Então, eu acho que essa questão do compartilhamento é muito importante. E eu acho que eu não quero passar muito do meu tempo, já estou vendo que eu estou aqui chegando já lá. Eu acho que um outro fator muito importante e que vai nos afetar enormemente é a reforma tributária. Essa reforma tributária que estaria um absurdo, é uma barbaridade, todas três, tanto a PEC 45 do Baleiro, né, que é do Baleiro, que é daí de São Paulo, quanto o do Alcolumbre, que é 110, quanto o 3883, que é do Ministério da Economia, criam o tal imposto de valor agregado. E a gente teve uma audiência pública lá em Brasília, ainda antes da pandemia, com a portuguesa que inspirou esse grupo da Fundação Getúlio Vargas, que resolveu defender essa tese de doutorado, fingindo que isso é uma reforma tributária. Mas eu disse para eles, vocês estão defendendo uma tese de doutorado. Isso aí, para pegar um canudo depois e arrumar um emprego bacana, é bom. Para botar na vida das empresas, principalmente do setor de serviço, é uma tragédia. Então, eu perguntei para ela, eu falei, professora, me explica uma coisa. Eu hoje pago 3,5, 4, dependendo da cidade que eu tiver. Se eu tiver ProUni, eu não pago, porque eu estou trocando com bolsa. A senhora vem e me bota uma alíquota, porque nas PECs, a alíquota de normalidade calculada pelo IPEA é de 24,5. Aí a senhora bota 24,5 em mim. E eu recolho folha. Como é que a senhora acha que eu vou poder sobreviver? Ela, não, a portuguesa, não se trata disso. Tecnicamente, a folha não tem nada a ver com isso. Eu falei, pois é, olha, então eu volto a dizer, vocês estão defendendo uma tese de doutorado. Porque se tecnicamente isso não tem nada, na vida, isso tem tudo a ver. Porque aonde eu moro, eu vou ter que pagar a sua alíquota e mais recolher a folha. E como as escolas de ensino superior, apenas 85%, perdão, apenas 15% delas têm margens de EBITDA acima
de 10%. Então, eu estou dizendo que 85% está abaixo de 10%. Ora, eu não vou nem dizer o que vai acontecer se eu puser uma alíquota de 12%, o que dirá uma de 24%. Né? Aí você vem para a alíquota do Ministério da Economia, porque as PECs elas substituem todos os impostos, por isso a alíquota é 24%. A do Ministério da Economia mexe só com PIS/COFINS, mas ela é de 12%. Né? E, de novo, ela é não cumulativa. Então, o que acontece? Eu entendo que a indústria pague muito imposto hoje em dia e que o sistema cumulativo para eles é ruim. Porque, por exemplo, uma montadora, a gente sabe que ela paga o imposto sobre o carro, mas já o espelho já pagou, o banco já pagou, a porta já pagou, e ele está pagando de novo. Né? Agora, o que nós temos defendido, e a gente criou agora uma campanha, está nas redes sociais, ela vai começar a ser impulsionada mais essa semana, que é Não à Custa da Educação. O que a gente diz é o seguinte: em todos os países da OCDE, onde se usa o modelo de valor adicionado, 85% deles, ou a nossa alíquota da educação é zerada, ou ela é diferente da dos outros setores. Então, nós da educação nos juntamos com o setor de saúde, então a gente está com a Confederação Nacional da Saúde, a Associação Nacional de Hospitais Particulares, a Associação, a Federação Nacional de Hospitais e a Abramed, que é a medicina diagnóstica. Nós estamos junto com eles numa coisa que a gente criou, que chama Aliança Saúde e Educação. Nós já devemos ter conversado com uns 35 ou 40 dos 50 deputados e senadores da comissão mista, que o Brasil também é um país curioso. Eu sei que muitos dos senhores não ignoram, mas a comissão mista, que hoje avalia as propostas de reforma tributária, ela não tem previsão regimental. Então, ela não existe. Ela é uma invenção que foi feita lá agora para que as PECs pudessem tramitar de forma harmônica e utilizando o que viria do governo como proposta de PL para que tudo isso fosse trabalhado de uma forma única. E o que nós temos visto nessa comissão mista é que, embora ela não seja regimental e, portanto, é uma coisa brasileira, ela tem trabalhado muito nesse assunto, muito mesmo. O relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, nós já tivemos umas 2 ou 3 vezes com ele e com a equipe dele, e eles, assim, para mim está muito claro que eles entenderam que saúde e educação são setores essenciais e que são setores com alta empregabilidade. Nós somos mão de obra intensiva. Então, toda vez que você penaliza um setor que emprega muito, você está dizendo que o melhor é você vai lá, robotiza tudo, automatiza tudo e não para com esse negócio de empregar gente. Num país com desemprego estrutural como o nosso, esse é um conselho meio enviesado que a gente está recebendo do governo. Então, nós temos trabalhado muito nessa questão da reforma tributária. A nossa campanha vai até o dia 15 de dezembro. Lá a gente para, depois a gente volta ano que vem. E mesmo que o governo esteja dizendo que o relatório do deputado Agnaldo ia ser entregue agora, no final de setembro, passou agora para o dia 10 de dezembro. Portanto, a gente não vai saber qual é a nossa alíquota até lá, mas a gente sabe que ele já entendeu que ela precisa ser diferente. Dentro da proposta do governo, a gente está construindo junto, inclusive com o Semesp, Custódio, que você é da diretoria lá, uma alíquota única. Então, a gente se juntou, chamei o Capelato, peguei aqui o japonês que faz as nossas contas e falei, a gente tem que ter um número único, porque senão você chega com 5, eu chego com 7, aí o deputado vai lá e bota logo 9. Né? Então, nós vamos entrar com uma alíquota única, que é a alíquota de normalidade. E estamos fazendo a mesma coisa nos hospitais, com quem nós temos trabalhado. Eu vou, para terminar, porque eu já estou estourando aqui o meu tempo, o tempo que o presidente me concedeu, eu quero dizer para vocês assim, que o que vai acontecer com o ensino superior depois da pandemia vai depender muito do tipo de apoio que o governo nos der. E ele não tem nos dado muito. Né? Embora nós tenhamos grupos de trabalho lá dentro do Ministério da Economia, temos conversado com o novo ministro e sua equipe tem nos apoiado, mas a questão é que, concretamente, dinheiro no caixa ainda não entrou. Né? As linhas de crédito são transversais, como eles chamam, mas aí chega uma pequena escola para competir com um cara que tem 2 restaurantes. Ele é muito mais esperto em matéria de empréstimo,
e de rolagem de banco que um dono de uma escola pequena. Então, o dinheiro não tem chegado ao cofre das escolas pequenas. E essa questão regulatória é muito importante. Não para dar autonomia a quem não tem. Por exemplo, já houve uma tentativa de reforma para deixar as faculdades fazerem coisa. Não, a autonomia é uma prerrogativa das universidades e eu, como presidente da ANUP, não posso defender que uma prerrogativa que para nós custa caro, porque você tem que investir em mestrado, doutorado, campus, etc., seja dado como uma benesse para uma escola pequena. Porém, nós defendemos que as escolas pequenas tenham, sim, possibilidade de sobreviver esses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo. Acho que o mundo do ensino da educação superior é outro. Vocês podem ver que o número de consultores explodiu de novo no mercado da educação, né? Acho que a nossa solução não virá pelas consultorias, ela virá pelas edutechs. Tem em algum lugar do Brasil ou do mundo, tem um menino sentado neste momento, ele deve ter 17, 18 anos, ele está sentado com um colega dele fazendo a programação que vai mudar a nossa vida. A vida da relação entre alunos e professores e entre professores, funcionários, alunos e nós, que somos escola. Então, eu quero agradecer a honra de ter podido falar um pouco com vocês de todos esses temas. Eu tentei abordar um pouco de tudo para não deixar nenhum assunto de fora e me coloco à disposição para responder o que vocês necessitarem. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, senhores e senhora. Obrigado, Beth, pela sua disponibilidade e pela essa palestra que foi sensacional. Pudemos aqui conhecer um pouco mais dessa área que você atua e te agradeço pelo convite, por ter aceitado o convite, estar conosco aqui e mais uma vez você tem a nossa gratidão. Passo a palavra para o nosso protocolo para dar algumas informações e assim que ele der as informações eu volto para passar as perguntas, que temos algumas perguntas para você responder, tá bom, Beth? Protocolo? Obrigado, presidente Marcelo. Reiterando que os convidados que estão no Zoom, por gentileza, que ainda não fizeram, se identifique com seu nome no chat. Visitante autoridade, coloque lá o seu nome, e-mail e celular. E se você é rotariano visitante, coloque, além do e-mail e celular, também o seu nome, o clube e o cargo a que pertence. A partir de agora, então, nós começamos a receber outras perguntas para encaminhamento à nossa palestrante por meio do nosso presidente Marcelo de Pascoal, a quem eu devolvo a palavra a partir de agora. Obrigado, Souza. Beth, o nosso companheiro Roberto Protocolo pergunta: é expressivo o número de estudantes brasileiros de segundo grau que estão buscando vagas em universidades fora do Brasil, devido aos problemas na educação universitária em nosso país. Que impacto isso terá nas universidades que recebem brasileiros nos Estados Unidos, Canadá e Europa? Liga seu microfone, Beth. Desculpa. Eu penso que, embora seja expressivo o número de alunos que estão migrando, eles ainda são em número muito menor aqueles que permanecem aqui, né? Primeiro, nós temos uma questão que é a barreira da língua. Assim, o impacto deles dentro das universidades no exterior, eu também acho que não deve ser muito relevante, porque em todas as instituições onde nós vamos, os asiáticos estão em muito maior número. Chineses e japoneses são em muito maior número do que brasileiros, né? Nós temos dois problemas. Nosso problema é um problema de renda, nós temos poucas famílias que conseguirão manter os seus filhos no exterior, e nós temos um problema que é a barreira da língua. O brasileiro não fala inglês. E esse também é um dos nossos males, porque nós estamos sempre lendo na escola um livro que foi traduzido há 6 anos e que já foi produzido há não sei quantos mil anos atrás, e os alunos não leem papers em revistas indexadas, e essa coisa da barreira da língua nos coloca muito mal. Para vocês terem uma ideia,
O nível de penetração do ensino superior no Brasil é de 19,6%, enquanto na Coreia é de quase 70%. Então, apenas 19,6% da população brasileira tem nível superior. Com um detalhe, 13,4% ou 5%, não me retorno agora da casa decimal, são pessoas da minha idade, são pessoas de 55 anos para cima, ou seja, nós temos apenas cerca de 6% da população menor que 55 anos com ensino superior. Como é que nós vamos crescer desse jeito? Né? Eu fico olhando, vamos ter um plano, nós vamos crescer maravilhosamente. Quem é que vai sentar nesses empregos? Porque nós não vamos ter mão de obra para eles. Né? Então, voltando à sua pergunta, professor, eu acho que o impacto lá é pequeno, mas acho que se essas pessoas saírem e voltarem, o impacto de retorno delas pode ser enorme para nós, pela capacidade de aplicação de conhecimentos modernos, pela produtividade e pelo avanço no treinamento formal que eles terão estudando lá fora, porque a gente sabe que as nossas universidades, mesmo as melhores, não estão à altura dos melhores centros de educação do mundo. Temos outra pergunta aqui do companheiro Roberto Macedo. Desde 2018, estou envolvido no credenciamento em EAD, pelo MEC, de uma faculdade da Associação Comercial de São Paulo. Já fomos visitados por avaliadores em 2019, tiramos ótimas notas, mas o processo está dependendo de uma comissão do INEP, que ficou parada por um ano e está com sua pauta congestionada até hoje. O que fazer para acelerar essa burocracia do MEC? A última pergunta, é isso. Oi, professor Roberto, a gente até falou sobre esse assunto há uns dias atrás. Não há como acelerar, a gente tem que sentar e chorar. Né? Eu não sei se vocês viram, mas a coisa mais inteligente é isso mesmo. Eu estou vendo que vocês estão rindo, mas a coisa mais inteligente a fazer é sentar e chorar, porque quando quem chora, seus males espanta, também não é só quem canta. O que acontece? Na semana passada e na retrasada, o MEC publicou 3 portarias, 2 que ele chama de autorização, prazo de autorização tácita, e uma de sobrestamento de processo. Ora, a Lei de Liberdade Econômica estabelece que são 120 dias para que qualquer autorização seja dada em qualquer setor regulado no Brasil após a instrução do processo. Veja bem que o professor Roberto Macedo já está esperando há um ano. Ele está esperando há 365 dias. O MEC fez uma portaria, eu tenho certeza que o ministro não está a par do que está acontecendo, eles acabaram de chegar e isso aí já devia estar sendo cozinhado lá devia estar na panela lá cozinhando na cozinha do INEP, do MEC já há um tempo, estabelecendo prazos de 600 dias, 450 dias, quando a lei é clara em falar 120. E depois ele fez uma terceira portaria de sobrestamento de processo, onde ele levanta o processo que está em análise e suspende mesmo esses prazos absurdos. Então, professor Roberto, o meu conselho é o seguinte, judicialize. Entra na justiça, mostra ao juiz de primeira instância os prejuízos econômicos que a escola está tendo após o investimento que foi feito sem nenhum retorno, né? Mostra a irresponsabilidade do órgão regulatório que não visita e também não deixa você andar, né? E eu tenho certeza que você vai obter a liminar e o seu polo vai começar a funcionar. Judicializa. Assim, o MEC só entende uma coisa, conversa de juiz. Demorou, não adianta pedir, juiz neles. Temos outra pergunta, só temos Roberto aqui perguntando, Roberto Monasterski. CAPES e CNPq são agências de fomento, avaliam e qualificam as instituições de ensino pela quantidade / qualidade da produção acadêmica. Quem avalia as agências? Quais são as regras para essa avaliação? Obrigado. Olha, CAPES e CNPq são mundos à parte. As comissões de avaliação da CAPES e CNPq, elas são rigorosamente montadas com professores doutores, com grande produção científica,
são pessoas que têm muita citação em artigos internacionais. Então, eu diria que elas são objeto da autoavaliação do setor. A CAPES tem o Plano Nacional de Pós-Graduação, o PNPG, que ela renova periodicamente, de forma religiosa. É um órgão muito imune à pressão política, CNPq também. São órgãos muito técnicos, né, que seguem planos de trabalho muito estabelecidos e são muito bem controlados pela comunidade científica. Então, eu diria que eles são um exemplo, um bom exemplo da autorregulação, da autoavaliação, não da autorregulação, mas da autoavaliação. Que a autorregulação deveria ser o nosso próximo passo, né? Nós reclamamos muito do MEC, mas a gente fica sempre ali chorando na porta, pedindo que ele nos conceda as coisas. Nós temos que dar um passo à frente e apresentar um projeto de autorregulação. E se eles não aceitarem, vão apresentar um projeto de lei no Congresso com isso. O que a gente não pode, e a gente tem conversado sobre isso no Ministério da Economia, o subsecretário Jorge Lima, que é até paulista, virou outro dia e disse: Elizabeth, vocês precisam nos apontar, eu estou aqui para reduzir o custo do Brasil, qual é o maior custo da educação? Eu falei: o MEC. O maior custo que a educação tem é o MEC. Nós temos que ter equipes treinadas para lidar com os sistemas que não funcionam, de ProUni e FIES. A gente tem que ter equipes treinadas para receber, para pegar aquele EMEC, que é do tempo das cavernas, e ficar alimentando como procuradores institucionais. Isso tudo é perda de tempo, é retrabalho, é gente que não precisa, gente que podia estar fazendo outra coisa mais útil na vida do que ficar correndo atrás. Eu não vou nem falar do SEBAS, porque o Custódio está aqui, quem sabe fazer palestras sobre isso, está aqui, adora, que são doutores. Mas o processo do SEBAS é um absurdo. As escolas ficam ali penduradas não sei quanto tempo, porque o burocrata tem medo de assinar. Porque se ele assinar que o SEBAS está regular e o SEBAS não estiver regular, ele vai pagar do bolso dele. Ora, o SEBAS, é tão fácil saber se aquilo está regular ou não. As escolas mandam os CPFs, mandam os alunos, as bolsas estão ali, né? Então, eu vou dizer para os senhores uma coisa, é muito triste. E se a gente pudesse viver como a CAPES e o CNPq, a gente seria mais feliz. Qual o problema deles? Estrangulamento orçamentário. Mas eles são órgãos realmente muito sérios. Obrigado. A pergunta do nosso querido Benedito Dutra. A educação deveria promover a busca do aprimoramento pessoal continuadamente, para que os estudantes se tornem efetivamente seres humanos e aprendam a ter consideração humana pelo próximo, para buscar a continuada melhora nas condições gerais da vida. A integração entre os cursos digitais e presenciais seria o caminho do bom senso. Alunos e professores têm de ser preparados para isso. O ensino pode sair da caixa com simplicidade, clareza e naturalidade. Olha, concordo. Não tenho fazer nenhum reparo a essa afirmação. Acho que o senhor está correto, acho que nós temos falhado nessa questão. Quer dizer, não é nem falhado, né? Porque quando você recebe... Eu me lembro quando a gente abriu o IBMEC em São Paulo, e eu ficava muito perto dos alunos, né? As famílias estragam os filhos, né? Você dá uma punição no menino, a mãe aparece no dia seguinte. Quantas vezes eu ouvi, sabe com quem está falando? Sei. Eu dizia, só que aqui é Avenida Paulista, né, Brasília. Então pode ser deputado à vontade, que não vai fazer nenhum efeito para nós aqui dentro. Então, eu acho que essa formação, e que eu acho que as escolas religiosas dão, as escolas confessionais dão, de uma forma muito primorosa, talvez porque estejam ligadas a uma doutrina, não que o ensino laico não dê, mas eu acho que ela é mais facilmente encontrada ali, né? Quando entra na universidade, e eu me lembro que eu ouvi críticas disso no tempo do IBMEC, porque a gente reunia os pais, eu ouvi pessoas perguntando, mas ele já está na faculdade, o que você está conversando com o pai? Bom, aquele é um moleque, fez 18 anos, ainda é um menino. Quando ele passa na faculdade, ele raspa a cabeça, pega um carro e vai fazer loucura na rua. Vai viajar, vai namorar, vai beber, vai fazer balada, etc. E para nós resta chamar esse menino de volta e trabalhar com ele valores da cidadania, valores da empatia, valores da tolerância,
E eu acho que concordo com o professor que fez a pergunta, que fez a afirmação tão bem feita e bem circunstanciada, que a integração digital vai nos facilitar isso, que vai nos permitir colocar mais produtos desta natureza para os nossos alunos, que hoje só fazem isso presencialmente, né? E nos permitirá atingir o coração e a consciência, além de só a racionalidade, treinando profissionais. Obrigada pela afirmação tão justa. O nosso companheiro Roberto Souza faz mais uma pergunta. Você comentou no início de sua bela apresentação que os fundos estão cheios de dinheiro. Onde eles provavelmente vão investir agora? Então, muito obrigada pela pergunta e pela qualificar a apresentação como bela. Olha, nós estamos conversando, assim, os fundos têm procurado as escolas à procura de cursos de medicina, eles todos querem entrar, para, obviamente, realizar e depois sair, mas isso impulsionaria, mas está difícil, os cursos. Eu li hoje, está no Valor, hoje a matéria sobre a AFIA, dizendo que a AFIA comprou 4 ativos no último ano, né? E além de ter feito um IPO brilhante lá na Nasdaq. Eu acho que em educação eles vão investir, e eu só posso falar de educação, que é o setor que eu conheço, eles só vão investir em área da saúde e em conteúdos digitais. Quer dizer, quem tem aquela bela escola de administração de empresas, com um lindo curso de direito, e um campus maravilhoso, e achou que ia ser vendido, que ia ser comprado por alguém, que ia ser consolidado, a má notícia é que não vai ser mais. Conteúdo digital, plataformas digitais, de conteúdo, de todo tipo, tanto como esse que o professor falou agora, de formação cidadã, como de conteúdo acadêmico, mas vai ser isso e medicina, e escola da saúde. O companheiro Carlos Ferrara pergunta: como a senhora vê os cursos da saúde por meio de IAD? Isso é um problema pelo seguinte: você não pode fazer um curso da área da saúde por meio digital, né? Existem muitos conteúdos que podem ser digitais, mas os campos de prática ainda não. Existem... Em 2006, nossa senhora, como eu estou velha. Em 2006, a gente fez o Centro de Ciência da Saúde da Universidade Anhembi Morumbi. E foi a primeira vez que se trouxe manequins para montar áreas de prática onde não são pessoas, não era uma atividade de estágio, era atividade de prática mesmo. Então, a Lerdal, que era a empresa que na época tinha os manequins mais modernos, a gente montou verdadeiras enfermarias ali dentro, né? Os nossos alunos treinavam nos robôs antes de matar ou machucar os caras lá no SUS, ou nos estágios práticos que eles tinham. Então, eu acredito que existe um campo... Desculpem. Eu acredito que exista um campo bom. Vocês não vão acreditar, mas é a campanha da Joyce Hasselman. Eu nem moro em São Paulo. Vou falar agora, eu não moro aí, não adianta gastar ligação comigo. Mas, então, é muito importante a gente entender que existem conteúdos que podem ser digitais. Existem conteúdos que poderão ser mediados por tecnologia, né? Mas existe o campo de prática. A área da saúde não pode se furtar. O aluno vai ter que sentar na frente do laboratório, do microscópio e analisar uma lâmina. Ele não vai poder fazer isso através do computador, embora possa haver várias simulações ali dentro, né? Existem mesas de operação que são holográficas e que permitem que você treine determinadas cirurgias simples com modelos holográficos. Mas isso é para 1/5, sei lá, 1/1000º da população brasileira que vai ter acesso a isso aí. Então, eu acho que os cursos da área da saúde, como todos da engenharia, porque todo mundo fica preocupado com o médico mata um, o engenheiro mata 50 de uma vez só. É só errar o cálculo e cai a ponte, cai a casa, cai tudo junto. Então, eu acho que engenharias, todas as profissões têm sua responsabilidade, mas na área da saúde, nas engenharias, né, é muito importante que a atividade prática seja bem realizada, em laboratórios bem montados e com professores capacitados. Não pode ser um mentor que sabe um pedaço da matéria. Tem que ser um professor que sabe tudo, né? Agora,
punção de veia. Existem modelinhos que são desse tamanho, que simulam um pescoço, e ali tem uma punção de veia. Você vai errar várias vezes sem matar ninguém, e um dia você vai aprender. Existe também uma questão muito importante na simulação, que são os ambientes de estresse, né? Então, você está num pronto-socorro, entra uma pessoa queimada, um grande como se chama, um grande acidente, muitas pessoas doentes. Isso dá um estresse na equipe que está atendendo, horrível. Como é que eu decido? Quem primeiro? E o que eu faço? E com quem eu vou? Cadê meu enfermeiro? Essas situações que um médico toma decisão na prática, porque ele já viu muitas vezes acontecer dentro de um pronto-socorro, você pode ter laboratórios de simulação dentro da sua escola, onde você simula essas chegadas. E você filma o atendimento. E depois, quando você degrava, você mostra para o aluno e diz, olha, o que você estava fazendo ali, naquele momento, fazendo aquela coisa, quando você devia estar no outro lugar fazendo outra coisa. Né? Eu vejo, portanto, que há muito caminho, não de AD só, porque AD é uma palavra muito, muito simplória, né? Mas muito conteúdo digital e muita mediação tecnológica que pode ser feita em benefício do ser humano, em benefício daquela pessoa que será atendida no futuro por aquele profissional que nós estamos formando atualmente. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Beth. Nossa última pergunta do nosso querido Alabi, presidente Michel Alabi: como incentivar a qualificação dos professores? E já eu gostaria de emendar para finalizar as suas considerações finais. Tá certo. Vamos lá. Vamos começar primeiro com os professores da rede básica, que é a nossa tristeza, né? O ensino básico no Brasil é uma coisa terrível. A gente está... Eu vou depois passar para o Custódio, vou pedir para ele passar para vocês o link com o último relatório da OCDE. E vocês vão ver que o Brasil está sempre... Ele é o último, é o penúltimo, é o antepenúltimo, é o quinto de trás para frente. Ele só está numa boa situação quando você fala da idade certa dos alunos, porque os nossos alunos têm progressão automática. Então, está todo mundo na idade certa. Não sabe fazer uma conta, mas já está terminando o primeiro grau. O que acontece com os nossos professores da rede básica, que são bravos, valorosos guerreiros da educação? Primeiro, eles são, coitados, estão dominados por sindicatos totalmente politizados, atrasados e desinteressados do futuro deles. Então, não permitem que se pague, que se tenha um regime de meritocracia, não se permite uma carreira que, de fato, exprima o esforço e a qualidade de um professor sobre o outro, sobre o resultado das turmas. Então, os sindicatos mantêm esses professores amarrados àquelas negociações sindicais atrasadas, né, e não permitem que eles evoluam. Por outro lado, o Brasil adora estádios de futebol e detesta professores. Então, quando você fala que vai ter uma Olimpíada, na mesma hora aparecem 15 estádios de futebol. E, no entanto, eu não consigo pagar decentemente meus professores até hoje. Então, o que acontece? Um professor hoje ganha em torno de 800, 900 reais, se ele ganha bem. Pode ganhar 1.200, 2.400, excepcionalmente em alguma cidade. Mas a gente sabe que a média salarial é muito baixa. Ora, os ENEMs dos ingressantes dos cursos de formação de professores são os ENEMs mais baixos que a gente tem dentro da escola. Então, as pessoas já entram desmotivadas, desvalorizadas, né? Apanham na sala de aula, não tem respeito pelo professor, aluno bate, mãe bate, o prefeito ignora, paga um salário de fome, o governador conversa fiado, mas na hora de dar o aumento para o professor não dá. Eu outro dia estava ouvindo assim, eu vou fazer minhas considerações finais, professor Marcelo, estou terminando, que eu me entusiasmo. Mas eu estava ouvindo assim, alguém dizendo no rádio, mas que bom, pelo menos a pandemia vai deixar um legado nas escolas. Todas as escolas vão ter torneiras, vão ter telhado. Eu fiquei pensando, gente, como é que pode uma pessoa falar uma coisa dessa no rádio? Né? Como é que pode? As escolas públicas estão paradas porque não tem internet. Então, se pegasse o desvio, se pegasse o roubo de um estádio, eu já botava internet em metade do Brasil. Depois pegava o roubo do outro, era rede de esgoto para todo mundo. Então, o Brasil mostra para nós e para o mundo que a educação aqui não vale nada. Nós não temos política de Estado.
O MEC, você veja, nós estamos no 3º ministro em 1 ano e meio, né? 4º ministro, porque o Decotelli foi convidado, ele foi ministro, né? Por um tempo, mas foi. Então, assim, como é que tem que valorizar professor? Como é que um profissional quer ser valorizado? Ele quer ser valorizado ganhando bem e tendo um ambiente de trabalho enriquecedor, desafiador, inteligente. Então, enquanto as nossas escolas forem campo de eleição para deputado de oposição e eleição de sindicalista, vai ser isso aí. Vai ser isso aí, porque eu não vejo nenhuma dessas pessoas que são os redentores da educação fazerem a lista dos prefeitos que terminaram seus mandatos sem entregar as escolas que tinham prometido. Existia uma lei de responsabilização dos prefeitos que não cumprissem as leis educacionais e a lei não passou na Comissão de Educação. Foi derrotada ali dentro da Comissão de Educação, onde ela deveria ser aprovada. Então, eu acho que enquanto nós tivermos políticos que não se importam conosco e que não estão se importando com o futuro do Brasil, os nossos professores continuarão abandonados na mão de políticos demagogos que dizem para eles que cuidam deles, mas no fundo cuidam de si mesmos e dos seus cargos e dos seus salários. Eu queria agradecer, dizer que eu estou muito honrada. Foi uma alegria muito grande estar aqui com os senhores, minha querida Dora, tantas pessoas novas que eu conheci, Antônio José, o Ivo, o próprio Marcelo de Pascoal, que teve muita paciência comigo nesse processo de convite até eu chegar aqui. Meu querido Custódio, muito obrigada por tudo. Eu agradeço a todos os senhores as perguntas, o tempo e a paciência comigo. Obrigado. Obrigado, Beth. Nós aqui nos sentimos honrados aqui com a sua presença, obrigado, com a tua apresentação, que acredito que todos aqui sairão encantados. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, passo a palavra ao nosso protocolo para a apresentação dos nossos visitantes. Muito bem, obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Nos bastidores trabalharam a Daniele Gomes e Daniele Ribeiro, nos enviando aqui os nomes das presenças, dos convidados e também tomando outras providências. Agradeço a participação do Alessandro Saad, superintendente do ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, a Benedito Dutra, visitante, a Carlos Ferrara, Rotary Clube de São Paulo, Brás, a senhora Mildred Putinato Siciliano, esposa do companheiro Oswaldo Siciliano, que conhece muito bem essa área também da cultura, da educação, o professor De Rose, também outro especialista nessa área, o Roberto Monasterski, diretor executivo da ABBC, convidado do companheiro governador Narid Chicane. Eu peço para que todos os que participaram dessa aula importantíssima de hoje, da professora Elizabeth, para que compartilhem o link da palestra que ficará no nosso website, no Rotary@RotarySP, e também no link da conta do Rotary Clube de São Paulo no YouTube, para que um número maior de pessoas possam desfrutar dessa importante aula, desses importantes esclarecimentos que nós tivemos hoje aqui com a professora Elizabeth. Voltamos com o Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Para encerrarmos, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles é os nossos aniversariantes da semana. O nosso aniversariante da semana é o Kenji Oshiro, dia 15/10. Amanhã, nosso querido Kenji Oshiro estará fazendo aniversário. Parabéns, Kenji. Que Deus o abençoe. Gostaria também de dizer da nossa próxima reunião, a 17ª reunião ordinária que teremos na próxima quarta-feira. O tema é Impactos do RH pós-pandemia, com o nosso palestrante Guilherme Cavalieri, que é convidado, indicado pelo companheiro Lívio Giosa. O nosso querido Guilherme Cavalieri é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo e diretor de pessoas do AC Camargo Cancer Center. Então, convido os nossos convidados e amigos e associados a participarem da próxima reunião, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. E com essa informação,
eu encerro a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos pela participação. Mais uma vez, Elizabeth, pela palestra, e a todos os nossos convidados, amigos e associados. Obrigado a todos e um bom almoço, uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Elizabeth, Boa tarde a todos. parabéns. Boa tarde, parabéns. Podem abrir os microfones. Um abraço. Elizabeth. Parabéns, Parabéns, Custódio. Elizabeth. Obrigado. Realmente, Boa, Custódio. Elizabeth, parabéns pela palestra. parabéns. Perfeito. Perfeito. Parabéns, Parabéns, professora Elizabeth. Muito boa a palestra, realmente. Parabéns. Viu? Bom, e amanhã, Obrigado. homenagens Obrigado, especiais aos professores, hein, por favor. Todos. Parabéns aos professores, é verdade, homenageados, Lívia. absolutamente. Um abraço a todos aí. Uma boa tarde. Obrigado. Infelizmente, Parabéns. é uma profissão Ó, não Marcelinho, ó, reconhecida. parabéns aí pela reunião. Obrigado, Lívia. Parabéns. 14h15 é a reunião da comissão de palestras, por favor. Isso. Obrigado, Naide, pelo aviso. Um abraço. Já. Isso.